O milionário descobre que mendiga negra de vestido amarelo é seu amor do destino. A disputa começou com um buquê de intrigas e segredos. O clima pulsava vibrante na grandiosa cozinha do renomado concurso gastronômico em São Paulo. As luzes brilhavam sobre os concorrentes, mas um mistério pairava no ar, como o aroma de um prato exótico. Lívia Costa, uma cozinheira talentosa, aguardava nervosamente a hora de apresentar seu prato. Seu coração batia forte. Parecia querer sair pela boca. Sabia que o prêmio dos seus sonhos estava ao alcance, mas a concorrência era feroz. Camila, uma competidora astuciosa e ambiciosa, observava Lívia de canto de olho. A forma como se movia pela cozinha, com um sorriso venenoso, deixava claro que estava disposta a tudo para vencer. Uma competição acirrada, repleta de sutilezas e jogos mentais. Havia algo de sedutor e assustador em Camila, mas Lívia tentava focar no que sabia fazer de melhor: cozinhar. Foi então que Bruno entrou em cena. O chefe carismático e enigmático, com um sorriso que poderia derreter o mais gelado dos corações, se aproximou de Lívia e ela sentiu uma faísca. Ele parecia conhecer todos os segredos da cozinha, mas havia algo mais em seu olhar. Algo que falava de um passado oculto. A conexão foi instantânea, mas a pressão da competição quase a fazia hesitar. Quais segredos Bruno escondia? Enquanto o relógio contava os segundos, um dos jurados fez sua entrada triunfal. Era um milionário disfarçado, e seu olhar atento e investigativo fez com que todos os competidores ficassem em alerta. O que ele estava buscando? As especulações começaram a correr entre os participantes, e Lívia sentiu um frio na barriga. Percebeu que esse jurado tinha uma ligação estranha com seu passado. Um fio de mistério começou a se desenrolar, envolvendo todos em sua teia. Corações acelerados, panelas tilintando, e a tensão crescia a cada prato apresentado. Lívia olhou para Camila e percebeu que a rivalidade se intensificava. Cada movimento da outra era uma provocação. Ela precisava mostrar que era capaz de superar suas inseguranças. Mas como? O que realmente desejava? Vencer a competição ou encontrar sua verdade? Então, entre o caos da cozinha, uma pergunta ecoou em sua mente. Seria a vitória na gastronomia tudo o que ela realmente queria? E o que fazer com a atração irresistível que sentia por Bruno, cujos olhares pareciam prometer um futuro onde a cozinheira e o chefe se tornariam mais do que simples concorrentes? Com os desafios se intensificando e as emoções à flor da pele, Lívia se viu em uma encruzilhada. O caminho à sua frente se dividia. O que a esperava além das panelas e sabores? Poderia a verdade sobre o jurado mudar tudo? Manter-se fiel aos seus sonhos ou abrir-se para um amor inesperado? As respostas pareciam distantes, como o aroma de um prato perfeito que ainda precisava ser finalizado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto Lívia refletia sobre suas escolhas, o barulho das panelas e risadas dos jurados soava como um mural vibrante ao seu redor. Ela olhou para Bruno com aqueles olhos misteriosos. Que pá! Mas a competição se intensificava. O tempo estava quase acabando e um novo jurado se aproximou. Ele era um homem robusto, de terno escuro e uma expressão inquieta. Muitas vozes sussurravam. Era um advogado famoso e supostamente um dos homens mais ricos do Brasil. Mas a verdadeira surpresa veio quando ele parou diante de Lívia. Não pode ser, ela sussurrou com o coração disparar. A figura que se apresentava a ela não era apenas um jurado, mas alguém do seu passado. Seu pai. A revelação a atingiu como uma onda. O homem que ela acreditava perdido para sempre. A presença dele ali, naquele instante como um espectro do que poderia ter sido, a fez tremer. Ela mal conseguia respirar. Ele a observava com intensidade, mas não havia amor em seu olhar. Só frieza e julgamento. Lívia? Ele perguntou, como se tentasse entender se era realmente a filha que ele abandonara anos atrás. Camila, que estava prestes a servir seu prato, congelou. O ambiente na cozinha mudou. Todos ouviram o nome, e um coro de murmúrios começou a se formar. Os outros concorrentes olhavam, perplexos. O que estava acontecendo? A rivalidade que antes parecia tão clara, agora pairava no ar como um peso. Lívia virou-se para Bruno, buscando em seus olhos um porto seguro. Mas ele a observava preocupado, sem saber o que fazer. A conexão que parecia tão forte, agora enfrentava um abismo. O que significava tudo isso? A garotinha que não teve um pai, agora diante dela como jurado. A pressão crescia e o tempo parecia desacelerar. Lívia, engasgada com suas emoções, começou a se perguntar se ainda era capaz de cozinhar. Suas mãos tremiam. O que ela devia fazer? Mostrar fraqueza diante da plateia ou se manter forte? A decisão a consumia. Foi quando esse advogado se virou para o público, levantando a voz. Espero que essa competição não seja um mero espetáculo. Estou aqui para descobrir talentos. O sarcasmo era visível, e a raiva crescente no rosto de Lívia a fez perceber que ele não veio para apoiá-la. Ele estava ali para expô-la, para criticar. Bruno se aproximou e sussurrou. Você pode fazer isso, Lívia. Mostre a eles o que você tem. Mas a certeza dele não era suficiente. Ele não entendia. Este não era só um concurso. Era um reencontro. Era uma luta. A Luluzinha que sonhava em ser uma chefe, agora enfrentava a sombra de seu passado. A tensão na sala crescia como uma tempestade. Olhares de compaixão e surpresa preenchiam o ambiente. Camila se virou para Lívia, um sorriso cruel nos lábios. Oh, que bonito! A família se reencontrando no meio de uma competição. Isso vai ser divertido de assistir. Lívia fechou os olhos, tentando encontrar um pouco de clareza no turbilhão de sentimentos. E se o que ela realmente queria não era vencer, mas se libertar de um passado que a aprisionava. Quando o tempo findou e os pratos foram apresentados, tudo parecia cheio de promessas e de ameaças. O jurado caminhou na direção de Lívia. O destino da sua vida, da sua carreira e de seu coração estava prestes a ser decidido. E o que ele diria? Qual seria o desfecho dessa revelação dolorosa? Nesse momento crucial, a vida de Lívia não apenas girava em torno da cozinha, mas da verdadeira batalha por sua liberdade. Tudo estava em jogo. O que ele revelaria? O que ainda estava por vir?
O jurado se aproximou de Lívia, e o silêncio que se seguiu parecia um eco profundo, preenchendo a cozinha com uma tensão palpável. O olhar dele, gélido e imponente, encontrou o dela, e o que deveria ser um simples teste de cozinhar começou a se transformar em um interrogatório. Lívia, você realmente acha que pode impressionar com um prato tão simples? A provocação foi como um choque elétrico e o murmúrio da multidão parecia aumentar, como ondas do mar se quebrando contra as pedras. Mas antes que ela pudesse responder, algo ainda mais perturbador aconteceu. Uma figura conhecida surgiu à porta. Era Maria, a melhor amiga de Lívia e sua confidente. Mas seu semblante estava pálido, transparecendo pânico. Lívia, vem rápido, é urgente! A interrupção foi como um grito em meio à batalha silenciosa que estava se desenrolando. Lívia olhou para Bruno, desesperada. Ele assentiu, mas o medo em seus olhos falava mais que palavras. Ela se afastou, as pernas temendo. Que poderia ser tão urgente? Maria a levou para fora do estúdio, e foi como atravessar uma porta para um mundo diferente. O barulho da cozinha desapareceu, e o sol quente de São Paulo a envolveu. O que está acontecendo? Lívia perguntou, o coração batendo acelerado, o estômago embrulhado. A sua mãe está aqui. Ela está passando mal. A revelação atingiu Lívia como um soco no estômago. Sua mãe? A mulher que havia ficado distante desde que o pai desaparecera, que parecia uma sombra no passado. Ela não se sentiu bem e a enfermeira está tentando ajudar, mas as palavras de Maria eram ausentes, recheadas de temor. De volta à cozinha, um burburinho de confusão se espalhou. O jurado se virou, o olhar tão cortante que poderia rasgar o ar. Vocês acham que podem simplesmente sair assim? Isso é um espetáculo! Todo mundo ficou em silêncio, mas a agitação de Lívia crescia. O drama estava se intensificando, e ela sentiu que o tempo estava escorregando por entre os seus dedos. Voltando com a mente em conflito, a imagem da mãe passou pela sua cabeça. Enquanto caminhava, a ideia de perder mais alguém a atingia. Após tanto tempo sem saber de seu pai, e agora a possibilidade de perder sua mãe, lutava contra a força de vontade de se provar como chefe. Chegando à cozinha, ela percebeu os olhares curiosos. O jurado estava prestes a falar novamente. Mas Lívia precisava de mais do que uma aprovação. Era uma necessidade. E então, no momento em que o jurado abriu a boca para expor a próxima crítica sobre ela, um grito estrondoso reverberou na sala. Fogo! Fogo na cozinha! As chamas começaram a dançar em uma das áreas de preparação, um alvoroço misturando gritos de pânico e caos. A competição que antes foi sobre culinária, agora se transformava em um pesadelo. Lívia viu as pessoas correndo e a adrenalina tomou conta dela. No meio do tumulto, um pensamento surgiu. E se tudo isso fosse uma armadilha, uma maneira de desestabilizá-la? A tensão e a desconfiança pairavam no ar, como o cheiro de fumaça. Ela se virou para Bruno, que agora lutava para ajudar a organizar as pessoas. Mas seu olhar estava fixo na nova ameaça. O que realmente estava em jogo? A competição, a verdade sobre seu pai. E agora, a luta pela sobrevivência. Os olhares se encontraram por um instante, e a conexão que tinham parecia ter se aprofundado. Mas o que significava tudo isso se houvesse um fogo de verdades e mentiras prestes a consumir
tudo ao seu redor. O que a esperava, além das chamas? A batalha por seus sonhos e pela sua vida estava apenas começando. Enquanto as chamas dançavam, Lívia sentiu um frio na barriga. As pessoas começavam a gritar, correndo em todas as direções, mas algo dentro dela estava paralisado. Ela viu Bruno se afastar, tentando ajudar os demais a se organizar. O caos reinava, mas seu coração batia como um tambor, ressoando com a tensão do momento. Fogo! Fogo na cozinha! Ecoou novamente, e a fumaça começou a se espalhar como uma nuvem pesada. Tudo girava em torno dela. Lívia precisava se mover, mas seu olhar se fixou em Camila, que agora sorria. A expressão dela era tudo menos despreocupada. Havia uma malícia escondida. O que estava acontecendo? De repente, Lívia teve uma ideia. Ela precisava reagir. Com um movimento decidido, ela se virou para sair da cozinha. Mas foi interrompida por um estrondo. O barulho fez com que todos parassem, e um pânico súbito tomou conta do ambiente. Metade da plateia começou a se afastar, enquanto a outra metade estava presa ao espetáculo. Neste momento, uma voz alta cortou o ar. Parem! Vocês não têm noção do que estão fazendo. Era o jurado. Aquele advogado robusto. O olhar dele estava fixo em um ponto longínquo. Mas Lívia notou que não era o fogo que o preocupava. Então, tudo aconteceu muito rápido. O jurado deu um passo à frente e, em uma fração de segundo, sua expressão mudou de desdém para pânico absoluto. Ele apontou para algo nas costas de Lívia. É você! Você é a filha! As palavras caíram como uma bomba entre todos ali. Lívia congelou. Uma confusão intensa tomou conta dela. O que ele estava dizendo? A sala cercava agora, cada um tentando entender o que estava acontecendo. Você não pode ser quem eu penso que é. Não pode! O murmúrio crescia enquanto as palavras dele reverberavam em seus ouvidos, quase como um eco. Eu não entendo. Lívia respondeu, a voz trêmula. O mundo ao seu redor estava desmoronando em uma tela de fumaça e caos. As chamas rugiam, mas a maior ameaça pairava no ar. A revelação de um segredo. Você não pode me enganar, Lívia. O jurado continuou. A voz mais intensa. Eu sei que você é minha filha. E agora, tudo fica claro. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma verdade muito maior que o fogo à sua volta. Seu pai não está perdido. Ele está aqui. Um choque percorreu o corpo de Lívia. Impossível. Seu pai, a figura que sempre representou dor e abandono, agora se tornava um mistério ainda mais profundo. Havia um fio de esperança surgindo, misturado com algo muito mais sombrio. Quem é você realmente? O que você sabe sobre ele? O desespero na sua voz era palpável. A tensão aumentou. Bruno estava perto, tentando ajudar, suas mãos firmes contra a fumaça espessa que invadia tudo. Ele olhou para Lívia com a preocupação gravada em suas feições. Camila, agora sem o sorriso, observava o desenrolar com olhos maliciosos, como se soubesse algo que todos ali ignoravam. O jurado agora gritava, eu não posso deixar você sair, tem muito mais envolvido aqui. Ele precisa de você, Lívia! As palavras pareciam um aviso sombrio, um chamado ao perigo que toda a competição poderia representar. Mas o que ele queria dizer? Neste momento, a fumaça começou a se dissipar, e o que se tornou uma competição de cozinhas agora se transformava em um jogo de verdades ocultas, onde cada um tinha seu papel. O que tinha que ver com seu pai? E quem era aquele homem como um espectro do seu passado, reafirmando tudo o que ela pensou ter enterrado?
O ambiente recuperava a consciência do evento, mas tudo estava mudado. O que antes era uma batalha por aclamação, agora se tornava uma luta por segredos. Lívia sentia que a vida dela nunca mais seria a mesma. As panelas e pratos ao redor eram sombras do que poderia ser, enquanto um eco profundo ressoava em sua mente. Ele está aqui! E assim, o que era um caminho claro, agora se tornava um labirinto sem fim, onde cada decisão poderia levar a outra verdade devastadora. O que veio a seguir? A resposta estava além das chamas, em um futuro que prometia ser ainda mais incerto. O jurado se aproximou de Lívia. O silêncio que se seguiu parecia um eco profundo, preenchendo a cozinha com uma tensão palpável. Ele precisa de você, Lívia. As palavras ressoavam como um aviso sombrio, uma mensagem de um passado que ela nunca quis encarar. O que ele queria dizer? O fogo crestava atrás dela, mas seu coração ardia por outra razão. Enquanto tentava processar tudo, uma explosão repentina de luz fez com que todos na sala se virassem. Uma rachadura no teto liberou faíscas e uma densa nuvem de fumaça começou a inundar o espaço. O tumulto da competição passou para um nível insano. Fogo! Fogo na cozinha! Ecoou novamente. Mas o barulho agora era misturado com o estrondo do que parecia uma estrutura desmoronando. Lívia! Gritou Bruno, com os olhos arregalados. Ele se afastou dos outros, correndo em direção a ela, seus músculos tensos por preocupação. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. É uma armadilha! A voz pertencia a Camila, enquanto ela olhava em volta com um brilho maníaco nos olhos. Vocês todos são peões nesse jogo. A competição é só uma fachada. Os olhares se voltaram para ela. A tensão se acumulava no ar. Lívia sentiu um nó no estômago. O que Camila estava sugerindo? O que você quer dizer? Perguntou Lívia, sua voz um tremor. E então veio o golpe. Camila, com um sorriso que era como lâminas afiadas, denunciou. Quem realmente está por trás disso tudo? O jurado. Esse advogado, ele não é quem diz ser. Ele é parte de um esquema maior. E você, Lívia, você é o alvo. O ambiente congelou. O rosto de Bruno endureceu. Essa é a sua chance de sair dessa, Lívia. Ele a puxou pelo braço, mas ela estava paralisada. O jurado a observava com um olhar que misturava interesse e medo. Você não sabe a verdade, Lívia. O advogado, que também era seu pai, interveio, sua voz falhando um pouco. Camila está certa sobre o que acontece aqui. Mas você precisa escutar antes que seja tarde demais. Nesse momento, o teto ruiu mais um pouco e todos os olhos estavam na ligação entre os dois. Era como se um fio invisível os unisse, uma linha de destino. A sala estava em chamas, mas era o passado que ardia mais intensamente entre eles. Lívia sentiu sua visão turvar. A memória dela do pai, do abandono, das promessas não cumpridas queimava em sua mente. O que você quer de mim? Gritou. Por que você está aqui? Foi quando uma nova figura entrou. Uma mulher, esbaforida e com olhos eletrizados. Stop! Ela gritou, ofegando. Era sua mãe, a mulher que havia ficado distante. Você não entende, Lívia. Você é o fulcro de tudo isso. Todos estão envolvidos de um jeito ou de outro. O ar ficou pesado. A revelação que se arrastava no ar era quase insuportável. Os gritos diminuíram
e a fumaça esmaeceu momentaneamente, enquanto a presença dela pesoava como uma âncora em seu peito. Não é só uma competição. Uma verdade obscura está em jogo, e você pode ser a resposta. Cada uma das palavras da mãe era como um soco no coração de Lívia. Mas antes que pudesse reagir, uma nova explosão reverberou na sala. As pessoas começaram a correr, ainda mais desesperadas. A cozinha, antes um espaço de amor pela culinária, tornou-se um labirinto de mentiras. O fogo e o pânico se espalhavam, mas o que realmente assombrava Lívia era a palavra resposta. Enquanto ela se virava para os rostos ao seu redor, cada um revelando um novo nível de horror e confusão, uma verdade devastadora começou a se formar em sua mente. O que ela realmente era? A conexão ou desconexão com seu passado poderia moldar seu futuro de forma que ela nunca imaginou. E então, em meio ao caos, estando cara a cara com quem deveria ser seu pai, ela percebeu. O que o futuro guardava era muito mais sombrio do que qualquer competição de culinária. A pergunta que dançava em sua mente era simples, mas o impacto poderia ser profundo. Que segredos ainda estavam enterrados, prontos para emergir das chamas? E, com essas palavras ecoando, tudo ao seu redor parecia desmoronar. O perigo estava mais próximo do que ela jamais poderia imaginar. O jurado se aproximou de Lívia. O silêncio que se seguiu parecia um eco profundo, preenchendo a cozinha com uma tensão palpável. O que ele queria dizer? O fogo rastejava atrás dela, mas a verdadeira chama do medo ardia dentro de sua mente. Enquanto ela tentava processar tudo, o teto tremeu e uma racha mais profunda se formou, liberando uma avalanche de escombros. Uma explosão de luz e confusão envolveu todos ali dentro. O som ensurdecedor do desmoronamento era como um testemunho de que a competição agora era apenas um pano de fundo para algo muito maior e muito mais horrível. Bruno gritou: "Lívia, sai daqui!" Mas antes que ela pudesse reagir, algo aconteceu. Uma sombra deslizou pela sala e uma figura emergiu de entre os escombros. Um homem com um semblante familiar. O rosto dele não era um estranho. Era alguém que Lívia reconhecia. Era seu pai. O ambiente ficou em silêncio. A fumaça começava a se dissipar. Pai? Suas palavras saíram em sussurros. Um incrível nó se formou em sua garganta. Desde criança, ela imaginava como seria vê-lo, mas nunca assim. Como você? O que você está fazendo aqui? Eu não tinha escolha, ele respondeu, os olhos aflitos. Eles vieram atrás de mim, Lívia, e agora vocês estão em perigo. Enquanto falava, o jurado olhava com uma expressão de pura indignação. Você não pode deixar ele entrar, Lívia. Ele é uma ameaça. A cozinha tornara-se um cenário de pânico. Camila estava apavorada, mas com um brilho triunfante em seus olhos. Então, é assim que as coisas funcionam, não? Você se disfarça de jurado para invadir essa competição? A provocação cortou o ar como uma faca afiada. E agora, sua filha vai pagar por isso. O jurado a fitou, furioso. Você não sabe o que está dizendo. Mas as palavras de Camila foram como uma faísca, acendendo algo em Lívia. Em um momento de lucidez, tudo começou a fazer sentido. O que estava acontecendo era uma armadilha. Um plano arquitetado desde o início para colocá-la no centro de uma batalha entre homens que ela nunca quis conhecer. A imagem de sua mãe surgiu na mente de Lívia, e ela se lembrou das histórias sobre quem seu pai realmente era. Um homem envolvido em trapaças e perigos,
Um homem que havia escolhido o mundo do crime em vez da família. O calor da rivalidade na cozinha não era nada comparado ao fogo interno que começou a arder dentro dela. Pai, o que você escondeu de mim? O que você fez? A voz dela era quase um grito, a verdade explodindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. A confusão e o medo se tornaram uma tempestade de emoções. Eu não pude explicar. Eu só quis te proteger. A sua vida. Eles não podem descobrir quem você realmente é. As palavras deslizavam dos lábios dele, cada uma com o peso das decisões erradas do passado, cada uma como uma verdade amedrontadora que ela não estava pronta para enfrentar. Antes que pudesse digerir tudo isso, a situação piorou. O advogado avançou em direção a ela e à figura do pai. Vocês estão acabando com tudo. Essa competição era uma maneira de ficar fora do radar por um tempo. E com um movimento brusco, ele puxou uma arma. O ar ficou pesado. Gritos o seguiram, mas tudo pareceu diminuir quando Lívia olhou para a arma. Atos impensados, decisões rápidas. O mundo parou enquanto ela avaliava a situação. Diante dela, a verdade, o amor e toda a dor estavam em jogo. Não aponte essa arma para ele, gritou Lívia, mas a voz dela não ressoava com a força que ela desejava. O que você quer de mim? Um caos se formou. Bruno estava se movendo, tentando proteger Lívia. Camila olhava, e havia algo em seu olhar que não combinava com o terror da situação. Era satisfação. Ela era parte de um jogo maior, e Lívia se deu conta de que a competição nunca fora sobre culinária, mas sobre poder e controle. E em meio a tudo isso, Lívia percebeu que o verdadeiro teste não era o prato que ela preparava, mas o confronto com algo muito mais profundo, a verdade sobre quem ela era e a história que nunca ouviu. Um profundo silêncio se seguiu e a expressão do advogado mudou. Ele parecia mais tranquilo agora, como se estivesse esperando por algo. O que poderia ser? O futuro de Lívia não apenas girava em torno da cozinha, mas do verdadeiro combate por sua liberdade e pela verdade de sua origem. A verdadeira batalha estava apenas começando, e a pergunta que pairava no ar era: quem realmente a estava manipulando? O jurado se aproximou de Lívia. O silêncio que se seguiu parecia um eco profundo, preenchendo a cozinha com uma tensão palpável. Ele precisa de você, Lívia. A declaração reverberou e cada palavra pesava como uma âncora, puxando seu coração para o fundo do caos ao seu redor. O que ele queria dizer? O fogo rastejava atrás dela, mas a verdadeira chama do medo ardia dentro de sua mente. Enquanto ela tentava processar tudo, o teto tremeu e uma racha mais profunda se formou, liberando uma avalanche de escombros. Uma explosão de luz e confusão envolveu todos ali dentro. O som ensurdecedor do desmoronamento era como um testemunho de que a competição agora era apenas um pano de fundo para algo muito maior e muito mais horrível. Bruno gritou: "Lívia, sai daqui!" Mas antes que ela pudesse reagir, algo aconteceu. Uma sombra deslizou pela sala e uma figura emergiu de entre os escombros. Um homem com um semblante familiar. O rosto dele não era um estranho. Era alguém que Lívia reconhecia. O rosto dele não era um estranho. A fumaça começava a se dissipar. "Pai!" Suas palavras saíram em sussurros.
Um incrível nó se formou em sua garganta. Desde criança, ela imaginava como seria vê-lo, mas nunca assim. Como você? O que você está fazendo aqui? Eu não tinha escolha. Ele respondeu, os olhos aflitos. Eles vieram atrás de mim, Lívia. E agora vocês estão em perigo. Enquanto falava, o jurado olhava com uma expressão de pura indignação. Você não pode deixar ele entrar, Lívia. Ele é uma ameaça. A cozinha tornara-se um cenário de pânico. Camila estava apavorada, mas com um brilho triunfante em seus olhos. Então, é assim que as coisas funcionam, não? Você se disfarça de jurado para invadir essa competição? A provocação cortou o ar como uma faca afiada. E agora sua filha vai pagar por isso. O jurado a fitou, furioso. Você não sabe o que está dizendo. Mas as palavras de Camila foram como uma faísca, acendendo algo em Lívia. Em um momento de lucidez, tudo começou a fazer sentido. O que estava acontecendo era uma armadilha. Um plano arquitetado desde o início para colocá-la no centro de uma batalha entre homens que ela nunca quis conhecer. A imagem de sua mãe surgiu na mente de Lívia, e ela se lembrou das histórias sobre quem seu pai realmente era. Um homem envolvido em trapaças e perigos. Um homem que havia escolhido o mundo do crime em vez da família. O calor da rivalidade na cozinha não era nada comparado ao fogo interno que começou a arder dentro dela. Pai, o que você escondeu de mim? O que você fez? A voz dela era quase um grito. A verdade explodindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Eu não pude explicar. Eu só quis te proteger. A sua vida. Eles não podem descobrir quem você realmente é. As palavras deslizavam dos lábios dele, cada uma com o peso das decisões erradas do passado, cada uma como uma verdade amedrontadora que ela não estava pronta para enfrentar. Antes que pudesse digerir tudo isso, a situação piorou. O advogado avançou em direção a ela e à figura do pai. Vocês estão acabando com tudo. Essa competição era uma maneira de ficar fora do radar por um tempo. E com um movimento brusco, ele puxou uma arma. O ar ficou pesado. Gritos o seguiram, mas tudo parecia diminuir quando Lívia olhou para a arma. Um estrondo ecoou como trovão. Uma porta se abriu abruptamente e, ao invés de mais caos, um grupo de homens entrou, todos em trajes pretos, uma combinação de força e autoridade. E o que parecia ser apenas uma competição de culinária transformou-se em um cenário de guerra. Acabou! Se rendam! Gritou um deles. O que estava acontecendo? As emoções fervilhavam. Lívia! Gritou Bruno. No esforço para chegar até ela, o mundo se organizou em partes. Seu pai, seu jurado, Camila, todos ali como peças de um quebra-cabeça grotesco. A primeira bala disparou e estilhaços de madeira voaram. Mas foi então que Lívia percebeu. Um dos homens que entrou era um velho conhecido. Alguém que ela nunca esperou ver novamente. Foi um rosto do passado. Alguém que conhecia a história de toda a sua família. Era Paulo, um amigo de infância. Uma ligação que ela nunca soube que era tão profunda. Lívia, você precisa saber a verdade, gritou Paulo. Seu pai não é quem você pensa. As palavras cortaram como lâminas. O impacto fez com que tudo parasse. Ele não era só um criminoso. Havia algo mais que ele escondia. Eu
que você quer dizer? Ela mal conseguia processar as revelações. A confusão era tão intensa que as emoções tornaram-se uma tempestade dentro dela. O que Paulo sabia? O que está em jogo aqui é mais do que apenas você. É seu destino e o que você representa em um mundo mais sombrio do que pode imaginar. As palavras dele ecoaram enquanto a realidade se desdobrava diante de seus olhos. A tensão aumentou. O que antes parecia ser um simples concurso, agora estava repleto de segredos, mentiras e uma verdade visceral prestes a ser revelada. O que Paulo quis dizer? Pensou Lívia. Um nó se formou na sua garganta, e as chamas ao fundo tinham um gosto muito mais amargo. O que realmente estava em jogo? O clima na cozinha estava tenso, cada um preso em seu próprio mundo de medo e incerteza. A revelação de Paulo deixou Lívia em choque. O que você quer dizer? A confusão misturada com uma pontada de dor a fazia sentir-se como se estivesse prestes a desmoronar. Bruno estava próximo, a preocupação estampada em seu rosto. Camila se movia entre os escombros, mas havia um brilho nos olhos dela, algo maligno e triunfante. Lívia, você precisa ouvir. Paulo insistiu. Seu pai não é um criminoso comum. Ele e o jurado, eles estão envolvidos em algo muito maior. A competição não é apenas sobre culinária, é uma fachada para o que realmente está acontecendo neste lugar. O coração de Lívia acelerou. O que você sabe que eu não sei? Cada palavra dela saía entrecortada. Cada respiração custava. Ao fundo, o barulho do fogo e os gritos se misturavam numa sinfonia de caos. Ele está atrás de algo que não pode deixar perder. Paulo gesticulou para o jurado, que agora parecia perder a compostura. Aliás, quem você realmente pensa que é para nos ameaçar assim? Ele não, se intimidou, os olhos fixos no advogado. Nesse momento, o silêncio foi quebrado por um forte estrondo. O teto desabou parcialmente e Lívia saltou para o lado, o coração disparado. O labirinto da cozinha agora era um campo de batalha. E no meio do fogo e da fumaça, a verdade começou a se desenhar como um quadro grotesco. Precisamos sair daqui! Bruno gritou, puxando Lívia pelo braço. Mas ela estava paralisada. Não tinha certeza do que fazer, quem acreditar. Camila, entretanto, a observava com um sorriso enigmático que fazia seu estômago revirar. Você realmente não sabe quem você é. Sabe? Camila interferiu. Sua voz carregada de veneno. Você é a chave para eles. Você é mais especial do que pensa. E é por isso que todos estão aqui. O coração de Lívia apertou novamente. O que isso significava? O que você quer dizer com isso? O que eu sou? O jurado, seu pai, ela ainda lutava para aceitar isso. Gritou, você não sabe o que está em jogo. Eles estão atrás de você, Lívia. As palavras dele trouxeram um arrepio para sua espinha. O que quer que estivesse por trás de toda aquela confusão era um abismo que ela não estava pronta para encarar. Mas no instante seguinte, a fachada desabou. A entrada se abriu abruptamente e uma figura apareceu, iluminada pelas chamas. Era uma mulher. E cada passo que ela dava parecia esbanjar uma confiança reverberante. Ao ver seu rosto, Lívia sentiu tudo girar. Mãe, sussurros percorreram a sala. What are you doing here? Lives who dealt. Neil, maneira primeira da quebra-cabeça. Lívia. Eles precisam de você. Pergunta escapou de seus lábios como um sussurro desesperado.
Nesse momento, tudo parecia se desmoronar. Os olhares de todos se cravaram nela, com uma mistura de medo e expectativa. O jurado, sua figura paternal, a olhava com uma mescla de frustração e anseio. Você é mais importante do que pode imaginar. A competição era apenas o começo. Essa é a sua herança. A revelação atingiu Lívia como um vento gélido. Herança? Ela mal conseguia respirar. O que você realmente é? Quem você é? Vai além do que pensamos que sabemos. A mãe a fitou, mas havia um brilho estranhamente insensível em seus olhos. Você tem habilidades que podem mudar tudo. Bruno olhava, desconcertado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Você precisa decidir, Lívia. Ficará do lado deles ou lutará pelo que pode ser? Mas antes que ela pudesse responder, uma bomba de fumaça explodiu no chão, criando um turbilhão. O caos reinou e Lívia sentiu que seu mundo estava em ruínas. Os gritos misturavam-se à fumaça densa, e em um instante tudo ficou escuro. Mas no meio deste furacão, algo em seu interior começou a se acender. O futuro dela não era apenas uma batalha culinária, mas um jogo sórdido de poder e revelações. E enquanto tudo ao redor se embaralhava, ela soube. A verdadeira luta estava apenas começando. O que aconteceu naquele lugar mudaria não apenas seu destino, mas o de todos. Então ela se perguntou, ofegante e atordoada, que verdades estavam escondidas e quem realmente eram seus aliados? A dúvida pairava no ar, uma sombra crescente que não poderia ser ignorada. O ambiente na cozinha ainda estava envolto em caos, mascarado pela fumaça e pelo medo. Lívia mal conseguia pensar. A última frase de sua mãe ecoava em sua mente. E se a verdade estivesse prestes a ser revelada? Você é a chave! Essas palavras a deixavam inquieta. O que isso significava? As chamas ainda rugiam e a confusão prevalecia. Vasos quebrando, panelas caindo. E ela precisava decidir. Sair ou enfrentar. Desvendar ou fugir. Lívia, temos que sair. Bruno puxou-a pelo braço, os olhares aflitivos dos participantes a rodeando. Camila se movia de maneira rápida, acompanhada por aquele brilho perturbador em seus olhos. Você não sabe o que está prestes a perder! Ela cotingou entre os gritos. Todos estão apenas esperando o momento certo. Sorria de maneira calculada, como se um plano vivesse dentro dela. Enquanto isso, a figura de seu pai continuava a encolher. Eu não posso deixar você aqui! Implorou, sua voz transbordando de desespero. Mas o impacto da revelação ainda estava rodando na mente de Lívia. Um ataque direto ao seu coração. E então, como um relâmpago em um céu nublado, algo aconteceu. Um dos homens de terno que havia entrado, a princípio um suposto salvador, moveu-se com a rapidez de uma serpente. Com um gesto brusco, ele tirou algo do bolso. Uma faca de cozinha. O silêncio tomou conta do ambiente. A lâmina cintilava sob a luz incerta e Lívia ficou sem palavras. O que está acontecendo? Você não pode confiar em ninguém aqui, Lívia. O homem, de expressão severa, olhava diretamente para ela. Há muito mais em jogo do que você pode imaginar. A tensão era palpável. Ele se virou para o jurado. Eu tive ordens claras para protegê-la, e você não vai permitir que isso aconteça. As mãos trêmulas de Lívia apertaram a barra do vestido. Proteger? De quem? Suas palavras saíram em um sussurro desesperado.
Foi quando Paulo, em uma tentativa quase suicida de proteger Lívia, saltou à frente. Você não vai tocá-la. Fique longe dela. Mas ao fazer isso, ele se tornou um alvo. A lâmina girou no ar, refletindo o medo em todos ali. O grito de Bruno se destacou. Não! Então, numa fração de segundo, o barulho do impacto. O sangue jorrou e Paulo caiu ao chão, com os olhos arregalados. O choque cortou a sala como um raio. Lívia ficou paralisada, o horror preenchendo sua mente, enquanto o tempo parecia desacelerar. Não! Não pode ser! Ela gritou. A visão de seu velho amigo, a conexão de infância, sangrando e desmoronando à sua frente. Era uma imagem que se gravaria na sua memória para sempre. O homem do terno olhou para ela, um leve sorriso nos lábios. Você verá, Lívia. Tudo isso é só o começo. Você vai entender. E então fugiu em meio ao tumulto, desaparecendo na confusão. Paulo! Ela se jogou para o lado dele, ignorando o cheiro de fumaça e o grito ensurdecedor que ecoava ao redor. O corpo dele estava quente, mas a vida parecia escapar dele a cada segundo. Não! O que você fez? A dor e o pânico misturavam-se, e cada palavra que saía da boca dela soava como um eco da sua própria impotência. Mas neste momento, entre os corredores sombrios de sua mente, uma verdade começou a se formar. O jurado, a competição, o jogo sórdido de poder, tudo isso estava conectado. E naquele instante em que a realidade se despedaçava, a única certeza que restava era que o que estava por vir traria mais segredos à tona. A verdadeira luta estava apenas começando, e a pergunta ecoava: quem poderia ser realmente confiável quando tudo parecia um grande embuste? Era um caos total na cozinha, e o mundo parecia girar em torno de Lívia. Ela se ajoelhou ao lado de Paulo, o antigo amigo, vendo a vida escorregar dele como areia entre os dedos. A cena não poderia ser mais absurda. Uma mistura de fogo e dor, agonias e revelações cruas. Por que, Paulo? Por que você fez isso? As lágrimas corriam pelo seu rosto, e o peso da dor a fazia quase incapaz de se mover. O olhar de Paulo era distante, mas havia determinação. Lívia, você é mais forte do que pensa. Você precisa descobrir a verdade e se proteger. As palavras dele ecoavam como um último suspiro de esperança. Mas a angústia tomou conta dela. Ele estava tão frágil, quase uma sombra do amigo que conhecera. As chamas ardiam ao fundo, iluminando os rostos horrorizados ao redor. Camila riu, um riso que não era de felicidade, mas de malícia. Olha só isso! A competição virou um espetáculo. E quem diria que você, Lívia, seria o centro das atenções? A taça da rivalidade já não importava. Agora era uma batalha por sobrevivência e verdades escondidas. A figura do pai, uma presença pesada, observava, mas sua expressão era aterrorizante. Lívia, você não pode, precisa sair daqui. O que eles querem de você é muito maior do que podemos imaginar. Ele estava prestes a avançar, mas um grito cortou o ar. O jurado, a conexão que ela buscou por tanto tempo, estava perdido em um emaranhado de segredos. Em meio à confusão, Lívia tomou uma decisão. Chega! Ela se levantou, sentindo um poder novo dentro de si. Eu não sou um peão na luta de vocês. Se querem a verdade, terão que encará-la.
Aos poucos, a coragem brotava, como um nascer do sol após a tempestade. O silêncio se espalhou e os olhares se voltaram para ela. Camila parecia intrigada. Pois bem, o que está esperando? Fale! Desafiadora, Lívia respirou fundo e se virou para a multidão. Eu não sou mais uma ardiva pela competição. Sou quem eu sou e todo esse jogo tem que acabar aqui! Os olhos de Bruno brilharam com orgulho. Isso mesmo, Lívia. Você não está sozinha! Ele se posicionou ao seu lado, um guerrilheiro contra as sombras do passado. E em um instante, o coletivo começou a se unir. Uma onda de força humana contra os terroristas da verdade. O jurado e o homem interno trocavam olhares de pavor, percebendo que o controle já não era deles. Então, no meio desse clamor, a porta se abriu com estrondo e câmeras entraram. Repórteres, seguranças, tudo vinha à tona. O que antes parecia um jogo, agora era uma revelação em massa. A competição acabou! Você é livre! Lívia, o que você quiser, se torne verdade! Gritou um dos repórteres. E assim, um novo capítulo estava nascendo. Enquanto a fumaça clareava e os olhares se encontravam com novos propósitos, Lívia sentiu que essa não era apenas uma despedida, mas o começo de algo incrível. Ela lançou um último olhar para Paulo, que ainda lutava contra a dor. Não seria em vão. Obrigado, Paulo. Obrigada pela verdade. A conexão era pura, um elo forte que os uniria, mesmo em meio a tudo. E ao se afastar das chamas, Lívia sabia que um novo caminho se formava diante dela. Cheio de incertezas, mas ao mesmo tempo transbordante de novas oportunidades. O futuro, com suas sombras e luzes, estava à sua frente. E ao olhar para Bruno, a promessa de um amor e aventuras ainda não vividas brilhava em seus olhos. E assim, a história não terminava, mas reescrevia-se. Um novo começo. Mas se há algo que você deve fazer agora, é se inscrever imediatamente neste canal. Não perca as histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.